Pessoal, um ótimo domingo para vocês, um excelente final de semana também. Olha só, estamos chegando para falar de Internacional e sobre algo preocupante e recorrente no Colorado nos últimos jogos. Algo que o técnico Eduardo Cudê precisa imediatamente, urgentemente resolver para que não tenhamos os mesmos problemas enfrentados dos últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Falar sobre isso, sobre o confronto contra o Coxa nesta noite no estádio, aliás, início de noite, né? Finalzinho de tarde, início de noite no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Mas antes, é claro, te peço o teu like, se você gostar aqui do conteúdo, ó, like pro Marcão, dá teu like aí, força o algoritmo do YouTube a recomendar ainda mais o nosso conteúdo para os demais colorados e coloradas, tá bom? E se inscreva no canal, muita gente vem aqui no canal, confere o nosso trabalho e não é inscrita, tá bom? Então te inscreve, faça parte aqui no canal Marcos Melo FC, da nossa família aqui do canal. Esse vídeo e os demais tem a força especial da 1xBet, 1xBet. Olha só meu palpite para hoje à tarde, final da tarde, início de noite, para Inter e Coritiba, 3-0. Tá? A minha dica para vocês, 3-0, resultado exato. Vou fazer minha fezinha na 1xBet, ó. Primeiro comentário fixado aqui embaixo. Tô deixando o link para você ganhar 100% de bônus. Marcão vai te dar 100% de bônus. Coloca 50, ganha mais 50. Coloca R$100, ganha mais 100 e assim por diante. É a maior global bookmaker do mundo, parceira do Liverpool, do Chelsea, do Barcelona e dos maiores clubes do futebol mundial. E parceira, é claro, aqui no canal Marcos Melo FC. Tá bom? Tá combinado? Então te cadastra agora mesmo com o meu cupom MELOFC, me dá essa moral, ganha 100% de bônus e se divirta à vontade. Não é só esportes, tem também e-esporte. 1xBet, 1xBet. O Internacional enfrenta hoje a equipe do Coritiba a partir das 18h30 no estádio Beira-Rio. Precisa, por óbvio, da vitória, né? A importância desse confronto a gente não precisa nem comentar muito, né, cara? Porque a tabela de classificação... o Inter está muito atrás ainda na tabela. Se o Inter quer pensar em algo que não seja somente sul-americana, se o Inter ainda sonha, e eu sei que o grupo ainda sonha, isso é informação, né, com Libertadores da América, com pré-Libertadores, precisa, por óbvio, ganhar do Coxa hoje e ganhar do América Mineiro na próxima quarta-feira. Então, é inadiável, é inaceitável outro resultado que não seja a vitória contra o Coritiba nesse final de tarde no estádio Beira-Rio. Para esse confronto, o técnico Eduardo Cudê, como eu falei ontem, não contará com 2 jogadores. Gabriel Mercado está fora e também o Wanderson. E sobre uma questão muito recorrente, tá? Uma questão que está me preocupando, e eu acho que preocupa você também, gostaria muito de ver o seu comentário aqui embaixo, né? na caixa de comentários. Nos últimos jogos, o Internacional tem realmente apresentado algo que preocupa demais, especialmente para essas restantes aí, essas 9 restantes, né, rodadas do Campeonato Brasileiro. O que seria, Marcão? 2 questões. A primeira delas, o Eduardo Cudê muda o time muito cedo, troca demais o time. Eu sei que o Inter tem um time de veteranos, né? O Inter tem Alan Patrick, tem Arangues, tem jogadores, o próprio Ener Valencia, né? Jogadores assim que já têm uma certa idade, então não aguentam jogar 90 minutos, a gente sabe disso. Só que jogadores me parecem às vezes estarem bem fisicamente e ele vai lá e troca. Muito mais para preservar o cara. E aí acaba, no momento que ele faz muitas trocas, descaracterizando o time titular. E aí o Inter perde qualidade, perde o domínio sobre os adversários, né? E aí complica. Foi assim contra o Fluminense lá no Maracanã, lembram? O Inter estava ganhando de 2-1, ele foi lá, sacou o Maurício, sacou o Alan Patrick, de uma vez só. E aí perdeu o meio campo. E foi assim contra o Vasco da Gama também, em São Januário, na última quinta-feira. Ele tirou o Arangues, ele tirou o Alan Patrick, ele tirou o Maurício e aí complicou, né? Porque aí vem a outra questão que me preocupa, que é os jogadores que estão entrando. A má fase de jogadores, vou citar aqui 3, tá? Poderia citar vários. Vou citar 3 que são jogadores, na minha opinião, que têm qualidade sim, mas não estão em um bom momento técnico. Vou citar aqui o Bruno Henrique, volante que veio e estava bem. Quando ele chegou aqui, ele jogou 1, 2, 3 jogos pelo time reserva, foi bem. Não está bem, não jogou bem contra o Bahia, não entrou bem contra o Vasco, né? Bruno Henrique. O Pedro Henrique, que não faz uma boa temporada, mesmo que ele esteja voltando agora de lesão, ele já não vinha bem.
né? O Pedro Henrique e o Carlos de Pena, que é outro também. Aliás, o de Pena fez uma falta no final do jogo contra o Vasco, né? Faltavam 1 ou 2 minutos para acabar o jogo. O Inter já estava com 2 a mais. O Vasco tinha tido 2 jogadores expulsos do lado da área para os caras colocarem a bola na área e levarem perigo. Carlos de Pena foi displicente naquela jogada e não vem bem novamente nessa temporada. Claro aqui que a gente tem que dar os descontos das questões pessoais que enfrenta o Carlos de Pena. Por que eu estou citando esses 3 em especial? Poderia citar aqui o Luiz Adriano, poderia citar aqui o Luca e vários outros jogadores. Eu estou citando esses 3 jogadores porque eles têm qualidade. Eles sabem jogar bola. Só que nessa temporada não estão bem, especialmente Pedro Henrique e o Carlos de Pena. O Bruno Henrique chegou há pouco tempo, tá? Então são jogadores que quando entram, acabam baixando a régua do time do Internacional. Baixam demais a régua do time do Internacional. Um time que tem a posse de bola como principal característica, toque de bola, toques envolventes, né? Acaba perdendo muita qualidade com essa descaracterização do time por parte do técnico quando muda tantas peças assim, especialmente no meio-campo. O Eduardo Cudê precisa resolver isso imediatamente. Eu espero que essa lição contra o Fluminense, contra o Vasco, no Grenal, o Inter estava amassando o Grêmio, ele começou a trocar da metade para o final do segundo tempo. O Grêmio acabou com aquele time fraco do Grêmio, acabou tentando pressionar também. Por quê? Porque aquela questão de trocar tanto time assim, né? Então o Eduardo Cudê precisa resolver imediatamente essa questão, né? Enquanto os caras tiverem pernas, tem que deixar os caras no jogo. É claro que se tiver alguma questão, algum risco de lesão, os caras não aguentam mais correr, aí sim tu troca. Eu acho que não era o caso no último jogo contra o Vasco. Se notava um Maurício bem fisicamente, o próprio Alan Patrick estava correndo, né? Então ele precisa resolver isso logo e não fazer mais estas substituições, na minha visão, tirando e descaracterizando totalmente, especialmente o meio-campo. Isto é tarefa do técnico, que tem os seus méritos por fazer o Inter jogar um ótimo futebol, e isso é mérito do Eduardo Cudê. Hoje o Inter, na minha avaliação, joga o melhor, até é muito, muito forte que eu vou falar, tá? Mas tecnicamente talvez seja o jogo mais bonito de se ver no Brasil. Eu ia usar o melhor futebol do Brasil, ia estar usando a expressão do Renato Prepotente, mas não, né? Joga um futebol coletivo, vistoso, bonito. Foi assim no primeiro tempo contra o Vasco. Isso eu acho que salta aos olhos, tá? Só que quando muda demais o time, descaracteriza o time e aí complica qualquer sistema de jogo, qualquer escalação. O técnico Eduardo Cudê precisa então realmente usar essa lição que ele teve nos outros jogos e não repeti-la. Não repetir isso. Quer trocar? Troca um jogador pontualmente, o outro devagar, não tira todos ao mesmo tempo e tenta ao máximo deixar os titulares em campo, na minha avaliação, para manter o nível, para não correr os riscos que o Inter tem corrido em alguns jogos do Campeonato Brasileiro em especial. E a direção tem por obrigação, na próxima temporada, buscar mais jogadores que possam resolver esta questão de quando se troca o time, baixar tanta qualidade. A direção do Inter precisa trazer jogadores que possam entrar e manter minimamente o nível daqueles titulares que estão em campo, na minha avaliação. Então, que o Eduardo Cudê realmente não repita essa questão, porque está fazendo um grande trabalho. O Inter precisa ganhar hoje do Coritiba, sem sobressaltos, e precisa depois vencer o América na quarta-feira para continuar sua caminhada, que é difícil, para buscar uma vaga na pré-Libertadores, mas que não é impossível não. Deixa teu like se você gostou aqui do conteúdo do Marcão, deixa a tua opinião também nos comentários, te inscreve no canal e também ativa o sininho para receber as notificações. A todos um ótimo domingo, fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!